Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o papel do Judiciário na preservação e conservação do patrimônio histórico. Nosso entrevistado é o juiz Ronaldo Claré de Moraes, da 5ª Vara de Efeitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte. Doutor Ronaldo, então a questão do tombamento, há casos em que ela é prejudicial ou é sempre prejudicial ao proprietário, ou seria pior sem um tombamento também? Para o proprietário, de uma maneira geral, o tombamento é prejudicial, porque ele impõe uma restrição no direito dele usar o bem que ele possui. Todavia, alguns proprietários são conscientes da importância desse tombamento e consideram isso um ganho. Mas, infelizmente, isso é uma questão cultural e poucos têm essa visão. De uma maneira geral, a maioria sente que o tombamento é um fator de prejuízo em face dessa limitação imposta. Deixa de ser interesse privado para ser interesse público, né? Exato. Agora, doutor Ronaldo, o grande vilão da deterioração, demolição dos casarões históricos é a especulação imobiliária. E quando as construtoras, por exemplo, aproveitam aquela fachada do prédio, conserva aquele casarão e constrói atrás, quer dizer, convivendo o prédio novo com o antigo. Isso é possível? É legal? É possível, é legal e penso que é uma solução inteligente. Você conserva o que existe de antigo sem impedir que seja utilizada a área de terreno que sobra nesses imóveis, que geralmente esses casarões, eles têm um terreno grande, né? E as construtoras constroem na área livre e mantêm e preservam e restauram o que existe de interesse histórico para a cidade e para a comunidade. E pode virar ali um salão de festas do próprio prédio, né? No caso, com certeza. Eles acabam dando uma utilidade importante, inclusive para os moradores do prédio. Então, quando a questão não está afeta ao patrimônio histórico, mas ao patrimônio público, ao dinheiro público, por exemplo, a questão de prédios, nós temos aqui em Belo Horizonte vários prédios da Universidade Federal de Minas Gerais que estão abandonados, estão deteriorando no tempo. É um caso de mal conservação e de má gestão. O que pode ser feito nesse caso? É uma questão de política, né? O administrador tem que ser conscientizado da importância dessa conservação e tem que ser cobrado pela comunidade, porque geralmente a alegação é de que falta recurso ou que o recurso é insuficiente. Mas é tudo uma questão de prioridade. Se o administrador entender que a restauração é prioridade, ele vai ter recurso. A questão é só fazer com que ele tenha consciência disso, cobrar dele essa decisão política que ele tem. Uma situação que agrava mais ainda a conservação do patrimônio histórico, dos casarões, é a falta de documentação, a falta de registro disso. Isso é um problema sério também. Eu acredito que essa falta de registro até não seja o principal problema, não, porque geralmente os casarões eles se localizam nas partes centrais da cidade, onde já há uma regularização fundiária de muito tempo. Então, pode às vezes acontecer da questão de documento ser decorrente de herança deixada por alguém que faleceu e que há disputa entre herdeiros, sucessores. Afora essas hipóteses, é pouco comum você se deparar com situações em que o imóvel não tenha documentação regularizada. As situações de quem ocupa um casarão histórico de fazer intervenções, algum tipo de procedimento, isso também é impedido se não houver autorização prévia do órgão responsável. Com certeza. Tem o controle, o órgão responsável ele tem controle do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Então, qualquer intervenção que venha descaracterizar o que existe de preservação necessária não pode ser feito sem a permissão. Muito bem. Vou continuar o nosso debate, mas gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. A sugestão de leitura que faço é 50 Tons de Cinza. É uma obra da escritora londrina E.L. James, que trata de um romance
envolvendo um casal e fazendo uma abordagem muito interessante sobre o aspecto erótico dessa relação, mas sem ser vulgar. Realmente é estimulante a leitura. Quem começa a ler esse livro não quer parar, não, quer chegar ao final. Então toda leitura que a gente sente prazer em ler, ela é estimulante, é agradável. É a sugestão que eu faço. Muito boa, obrigado pela indicação interessante do momento, né? Mas, doutor Ronaldo, voltando à nossa questão do patrimônio histórico, alguns imóveis, casarões abandonados, são alvos de arrombamento. Tem casos que as pessoas, criminosos, levam toda a fiação elétrica. Como proteger o imóvel nesse caso? A questão da proteção, ela é como a residência nossa, né? Nós temos que ter fechamento. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não respeitam o patrimônio alheio. E a única forma de evitar esses tipos de atos, né, de furtos, é fechando, lacrando, mantendo uma vigilância de certa forma ou direta ou indireta. Porque às vezes até peças históricas desaparecem também, né? Infelizmente. Agora, é possível, a possibilidade de se cobrar uma indenização, digamos assim, por dano moral coletivo, já que o proprietário abandonou o imóvel que seria de todos, no caso, sendo histórico, sendo preservado? É possível. O bem, a partir do momento que ele é tombado, ele passa a ser de interesse de todos. Então, se que tem o dever de cuidar não cuida, ele é responsabilizado pela omissão. Então, o dano moral, o dano moral coletivo, né, é possível ser exigido e imposto àquele que deixou de cumprir um dever que ele teria que cumprir. Nós estamos na reta final do nosso programa, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor rapidamente sobre a questão da acessibilidade, né? Todos os prédios públicos deveriam ter acesso às pessoas com dificuldade de mobilidade, mas isso ainda não acontece. O que a justiça pode ajudar? Que empurrãozinho pode ser dado nesse sentido? Na verdade, a justiça ela serve de conscientização indireta, porque se é acionada, ela impõe a obrigação. Mas, felizmente, no Brasil, nós começamos a conviver com essa preocupação, embora seja muito recente. Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente percebe que rebaixamento de calçadas, rebaixamento de degraus, ou transformação de degraus em rampas para que pessoas possam ter acesso a espaços públicos, estão sendo feitos de uma maneira bastante acentuada, mas de pouco tempo para cá. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Ronaldo Claré de Moraes, que é da 5ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, e discutimos aí sobre o papel do judiciário na preservação, na conservação do patrimônio histórico. Doutor Ronaldo, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço e o prazer é meu de estar presente. Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para pensamento@marges.com.br. Obrigado e até a próxima.